Então, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai continuar discutindo aquilo que a gente discutiu na nossa aula passada sobre os sistemas lineares. E aí, hoje eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que a gente já viu, só para a gente relembrar mesmo. E aí nós vamos continuar do ponto que a gente parou, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que, como eu comentei na nossa aula passada, que a gente precisa para entender o que é um sistema linear, a gente precisa saber o que são equações lineares. Então, nós verificamos que uma equação linear é uma equação desse tipo aqui, como nesse exemplo, certo? Que ela tem os seus coeficientes, que são os números que multiplicam as letras, certo? Temos números que multiplicam letras, um sinal de igual a um outro número. E cada uma dessas letras recebe o nome de incógnita, ok? Ela recebe o nome de incógnita porque você vai tentar resolver essa equação para encontrar o valor numérico de cada uma delas, ok? Os valores que multiplicam elas, ó, no caso 2, o 3 e o menos 7, eles são chamados de coeficientes. E esse valor que fica depois do sinal de igual, ou seja, toda essa minha equação está igual a 10, no caso 10, ele é chamado de termo independente. Por quê? Ele não depende em ninguém. Independente dos valores de x, y e z, esse valor 10 continua sendo o mesmo. E aí, pessoal, nós falamos depois sobre os sistemas lineares, que nada mais é do que uma junção, equações lineares juntas, em cadeia, certo? Quando você tem mais de uma equação linear. E nós vimos que, num sistema linear, você vai ter mais de uma equação, certo? E os valores que você achar como solução para a primeira equação, por exemplo, quando você substituir esses mesmos valores das incógnitas na segunda equação, ou na terceira, se tiver uma terceira equação, ou na quarta, enfim, eles têm que também ser solução das outras equações. Por exemplo, se você achar que, uma situação hipotética, que 2 e 3, por exemplo, x igual a 2 e y igual a 3, certo? É solução para essa primeira equação. Então, x igual a 2 e y igual a 3 tem que ser solução para essa segunda equação também. Beleza? E aí nós vimos a associação de um sistema linear com matriz, ok? Vimos que nós temos 4 tipos de matrizes, mas que se destacam duas, ou seja, as que mais aparecem, que é a matriz dos coeficientes e a matriz completa, certo? A matriz dos coeficientes, gente, nós também chamamos ela de matriz incompleta. Eu costumo chamar de matriz incompleta, ok? Mas se quiser chamar de matriz dos coeficientes, sem problema nenhum. A matriz incompleta é uma matriz formada, como o próprio nome já diz, dos coeficientes, pelos coeficientes das incógnitas. Por exemplo, nós temos esse sistema linear aqui. Quem são os coeficientes de x? 2, 3 e 1. Então, os coeficientes da primeira incógnita vão formar a primeira coluna. Então, 2, 3 e 1, está aqui. Os coeficientes da segunda incógnita, no nosso caso de y, vão formar a segunda coluna. Menos 4. Como na segunda equação não tem y, então o coeficiente é 0, então menos 4, 0 e 2. E os coeficientes de z, 1, 7 e menos 3, estão aqui. Então, essa matriz aqui é a matriz incompleta ou dos coeficientes da nossa matriz linear, ok? Nós temos também a matriz das incógnitas, gente, que como o próprio nome diz, é a matriz formada pelas incógnitas que aparecem no sistema. A gente coloca elas em coluna, ou seja, a matriz das incógnitas é uma matriz coluna. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos quantas incógnitas? Ó, x, y e z. Então, nós vamos ter 3 linhas, x, y e z. Se nós tivéssemos uma quarta ou uma quinta, e assim por diante, incógnitas, nós colocaríamos, por exemplo, x, y, z, w, e assim sucessivamente. Nós temos também a matriz dos termos independentes. Como o próprio nome já diz, ó, quem são os termos independentes? Aqueles que estão à direita do sinal de igualdade. 5, 10 e 0. Então, está aqui, ó, matriz formada por eles, também é uma matriz coluna,
formada pelos termos independentes. E, além disso, nós temos a matriz completa, que nada mais é, pessoal, do que a matriz incompleta acrescida da matriz dos termos independentes, desculpe. Então, você pega a matriz incompleta, tá vendo? Essas primeiras 3 colunas aqui, ó, são da matriz incompleta. Você coloca mais uma coluna adicional com os termos independentes 5, 10 e 0. Essa aqui nós chamamos de matriz incompleta, associada a um sistema linear. E para formar, gente, um sistema linear completo da forma que nós conhecemos, com todos os coeficientes, as incógnitas, e isso igual aos termos independentes, o que a gente faz? Nós consideramos a matriz incompleta, ou a matriz dos coeficientes, uma matriz igual à matriz das incógnitas e outra matriz igual à matriz dos termos independentes. O que nós fazemos? Multiplicamos a matriz incompleta, ok? Pela matriz dos termos independentes, pela matriz das incógnitas, e igualamos ela à matriz dos termos independentes. Aqui, ó, matriz dos coeficientes, ou matriz incompleta, matriz das incógnitas. Quando você realiza essa multiplicação, você vai igualar a matriz dos termos independentes. Fazendo essas contas aqui, ó, como nós já vimos em multiplicação de matrizes, a gente volta para esse sistema linear inicial. Tá certo? E aí, pessoal, nós vimos como é que a gente pode resolver um sistema linear. Nós podemos resolver um sistema linear com alguns artifícios, de algumas formas diferentes. Primeiro, a gente viu o método da substituição. Como é que funciona? A gente vai no nosso sistema linear, nós vamos pegar uma das incógnitas, certo? Vamos isolar essa incógnita. Por exemplo, no caso aqui, ó, temos esse exemplo aqui do sistema linear. Ele faz o quê? Isola a incógnita z e reescreve todo o restante em função de z. Então, no caso, ele pega 2x mais y, joga para o outro lado, ok? Claro, invertendo o sinal, depois multiplica por menos 1 para o valor de z ficar positivo. E aí, o valor de z vai ser igual a isso que a gente encontrou, 2x mais y menos 5. E aí, o que a gente faz? Posteriormente, nas duas equações seguintes, a gente substitui onde tiver z por 2x mais y menos 5. E aí, nós vamos ter um novo sistema linear em função somente de x e y, ou seja, de duas incógnitas, que se torna mais simples de resolver. O que nós fazemos agora para resolver esse sistema? Nós reescrevemos, ok? No caso aqui, ele reescreveu y em função de x, então y ficou igual a 3x menos 5, e onde tinha y, na segunda equação, ele substitui por 3x menos 5. Quando ele faz essa substituição, toda a equação fica em função de x. Então, resolve-se a equação e encontra-se o valor de x. Encontrando o valor de x, a gente volta para a equação aqui, por exemplo, ó, y igual a 3x menos 5, substitui x pelo valor que você encontrou, no caso foi 2, 3 vezes 2, 6, menos 5, 1. Então, y é igual a 1. Então, gente, encontramos o valor de y, encontramos o valor de x, é só substituir agora aqui, ó. 2z é igual a 2x mais y menos 5. Substitui esses valores de x e y e acha o valor de z. Então, a gente acha a tripla ordenada, que é solução para esse nosso sistema linear. Ok? Além do método da substituição, nós temos o método escalonamento. Ok? Nós já discutimos na aula anterior o que seria um sistema linear escalonado. Então, agora nós vamos partir para como a gente resolve um sistema linear escalonado. Ok? Primeira coisa, ó, esse aqui é um exemplo de um sistema linear escalonado, tá certo? Todos os coeficientes da primeira equação são diferentes de zero. Na segunda equação, pelo menos um dos coeficientes é igual a zero, no caso aqui é x. Na terceira equação, pelo menos 2 dos coeficientes são iguais a zero, certo? E aí nós seguimos esses 5 passos. Primeiro passo, a gente escolhe como primeira equação do sistema linear, como primeira equação do sistema,
uma daquelas em que o coeficiente da primeira incógnita seja não nulo. Depois, o que a gente faz? Em cada uma das outras equações restantes, a gente anula o coeficiente da primeira variável, adicionando a primeira equação multiplicada por um número real adequado. Nesse caso, gente, vai depender, vai ter caso a caso. Esse número é o simétrico da razão entre o coeficiente do termo x1 da primeira equação pelo seu correspondente na primeira equação. Depois, dentre as que sobraram, no passo 2, a gente escolhe como segunda equação do sistema aquela cuja primeira incógnita tenha coeficiente não nulo. Quarto passo, em cada uma das outras que sobraram, a gente anula o coeficiente e assim a gente vai fazendo, como no exemplo que se segue. E no quinto passo, a gente repete vai repetindo os passos anteriores até que o sistema tenha mais ou menos essa cara aqui. Ó. Vamos ver no exemplo prático que fica mais fácil o entendimento. Por exemplo, nós temos esse sistema linear aqui, ó, com 3 equações e 3 incógnitas, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, anular os coeficientes de x, ó, na segunda e na terceira equação por meio dessas operações aqui. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a primeira equação por menos 2, toda ela. Quando a gente fala em multiplicar a equação, pessoal, nós vamos multiplicar todos os termos, x, 4y, menos z, inclusive o termo independente, o 3. Então, a gente multiplica todo mundo por menos 2 e soma o resultado com a segunda equação. Então, vamos lá. Ó. A gente multiplica toda a primeira equação por menos 2. Então, aqui vai ficar... Ó, vamos fazer juntos, que aí acho que fica o melhor entendimento para você. Aqui, ó, a gente multiplica a primeira equação, ok? Toda por menos 2. Ok? Quando a gente multiplicar ela por menos 2, como é que vai ficar? Ó? Menos 2x mais 4y. Opa, espera aí só um minuto. Menos 2 vezes 4y vai dar menos 8y. E vai dar aqui, ó, menos com menos mais 2z, ok? Igual a 3 vezes menos 2, menos 6. Aí agora nós vamos reescrever o nosso sistema de tal forma que ó, a primeira equação ela continua do jeito que ela é, x mais 4y menos z igual a 3. A segunda equação ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou somar toda ela com a nova equação que eu obtive multiplicando a primeira por menos 2. Então, vamos lá. Vai ficar x mais... Desculpa, vai ficar 2x mais menos 2x, ou seja, eles se anulam. Então, aqui ficaria 0x. Não precisa colocar, tá certo? 0x. 3y menos 8y vai dar menos 5y. Ok? Menos 2z mais 2z vai ficar z. Ó, mais z igual 3 menos 6 vai ser menos 3. Beleza? E agora, o que a gente faz? Multiplica a primeira equação por menos 3 e a gente adiciona o resultado à terceira equação. Vamos lá? Então, aqui, no caso, nós vamos repetir a terceira equação, certo? 3x mais 2y mais z igual a 11. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a primeira equação e multiplicar toda ela por menos 3. Pessoal, por que nós multiplicamos por menos 3? Porque quando nós multiplicarmos ela por menos 3 e somarmos com a terceira, repare que aqui vai ficar menos 3x mais 3x, 0. Então, o coeficiente de x fica 0, certo? Então, aqui vai ficar, ó, multiplica toda ela por menos 3, vai ficar menos 3x. Menos 3 vezes 4y vai dar menos 12y. Menos 3 vezes menos z vai dar mais 3z. Igual a menos 3 vezes 3, menos 9. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos reescrever o nosso sistema.
a primeira equação fica do jeito que ela já está. A primeira equação, pessoal, no nosso sistema que vai ficar no final, ela não sofre alterações, certo? Ela vai sempre permanecer do mesmo jeito. A segunda equação, como ela já está na ordem de escalonamento, ou seja, o termo do coeficiente x, o coeficiente de x, ele já é zero, ela não precisa mais ser manipulada, a gente não precisa mais alterar. Então, aqui vai ficar 5y mais e igual a menos 3, ok? E a terceira equação, a gente vai somar com essa aqui, ó, tá certo? Que a gente obteve multiplicando a primeira por menos 3. Então, como é que vai ficar? Menos 3x com mais 3x vai ficar 0x. Então, o coeficiente x vai embora. Não precisa colocar, vai ficar 0x. Vai ficar 2y menos 12y, vai ficar menos 10y. Z mais 3z vai ficar mais 4z. Perfeito? Isso aqui igual, ó, 11 mais menos 9, ou seja, 11 menos 9 vai dar 2, certo? E o que a gente faz agora, pessoal? Nós só precisamos, na terceira equação, zerar o coeficiente de y para que nós tenhamos o nosso sistema escalonado. Porque na primeira equação todos são diferentes de zero. Na segunda equação, o coeficiente da primeira incógnita é igual a zero, ou seja, de x. Na terceira equação, eu preciso ter o coeficiente de x igual a zero, já temos, e preciso ter o coeficiente de y igual a zero. É o que nós vamos buscar agora. O que nós fazemos, pessoal? Reparem que agora, se eu fizer multiplicar por qualquer valor a primeira equação e somar com a segunda, o termo x aqui ele vai somar com 0x. Ok? Então, o termo x ele vai reaparecer na minha terceira equação. É alguma coisa que eu não quero. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar a segunda equação, que não tem mais o x, por um determinado valor, certo? Que quando eu some essa equação multiplicada por esse valor, com a terceira, o coeficiente, o menos 10y, aqui, ele se torne 0y, independente do que aconteça com 4z e com o 2. Beleza? Que número seria esse? Gente, quando eu somar menos 10y com alguém, tem que dar zero. Então, eu tenho que somar menos 10y com o seu oposto, com mais 10y. Então, eu preciso fazer com que menos 5y vire 10y. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui ó, por menos 2 e somar com a terceira. Porque menos 5y vezes menos 2 vai dar 10y. Quando eu somar aqui, zero. Então, aqui eu vou multiplicar agora vou multiplicar toda a terceira equação por menos 2. Que vai ser, ó, menos 2 vezes menos 5y vai dar 10y, porque menos com menos fica positivo. Menos 2 vezes z vai ficar menos 2z igual a menos 2 vezes menos 3 vai dar 6. Agora, eu vou somar essa equação com essa. Então, agora sim, nós vamos ter nossa equação escalonada, nosso sistema linear escalonado. X mais 4y, a primeira e a segunda equações, eu repito, igual a 11. Aqui, menos 5y mais e igual a menos 3. E vou somar agora. Menos 10y mais 10y vai dar 0y, então não precisa colocar. 4z menos 2z vai ficar 2z, então 2z igual 2 mais 6, 8. Pronto, pessoal, nós temos o nosso sistema linear escalonado. E agora é muito simples resolver, porque ó, 2z é igual a 8. Então, o que a gente faz? Ó? Acha o valor de z. Z vai ser igual a 8 dividido por 2. Então, z é igual a 4. Perfeito? Achamos o valor de z, agora é só substituir z nessa segunda equação, ó, que ela só depende de y e de z, e a gente acha o valor de y. Ó, menos 5y mais z, ou seja, mais 4, igual a menos 3. O que quer dizer que menos 5y tem que ser igual a 4
passa negativo, vai ficar menos 4, menos 3, menos 7. Pessoal, só um minuto que houve um equívoco aqui, ó, da minha parte. Peço desculpa a vocês. Observem que eu esqueci de fazer uma coisa aqui, ó. Reparem o que acontece. Quando eu multiplico isso aqui tudo por a nova equação, mas vamos continuar aqui no nosso raciocínio para a gente ver como é que ficaria. Depois a gente faz uma outra questão. Então, aqui ficaria menos 5y igual a menos 7. Perfeito? Menos 5y igual a menos 7. O que quer dizer que y é igual a... esse menos 5 passa dividindo, então vai ficar y igual a 7 sobre 5. Perfeito? Depois, o que a gente faz? Na primeira equação, ó, x mais 4y menos z igual a 11, a gente substitui z igual a 4, ó, y igual a 7 sobre 5, e a gente acha o valor de x. Perfeito? Então, pessoal, o processo de escalonamento ele vai depender bastante da sua equação. Vamos fazer outro exemplo aqui que a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá. Outro exemplo. Então, a primeira equação ela vai ser mantida do jeito que ela está. Perfeito? E aí, o que acontece? A gente vai ter que zerar o coeficiente de x aqui da segunda equação. Como é que a gente faz isso? Nós vamos já montar aqui, ó, a nova equação, novo sistema linear, desculpe. A primeira equação vai ser a mesma, vai se manter, x mais 2y menos z igual a 3. A segunda equação, a gente vai fazer o quê? Ó? Pega a primeira, multiplica, ó. Como eu quero zerar aqui o coeficiente de x, eu tenho que multiplicar a primeira por menos 2, porque menos 2 vezes x, menos 2x, quando eu somar com 2x, vai dar 0. Então, eu vou multiplicar toda ela por menos 2. E vai me resultar, ó, menos 2x mais menos 2 vezes 2y vai dar menos 4y. Menos 2 vezes menos z vai dar mais 2z, ok? Igual, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, certo? Então, eu vou pegar essa primeira equação, essa segunda equação e somar com essa. Vai ficar 2x menos 2x vai dar 0x, não precisa colocar. Menos y menos 4y vai dar menos 5y. 3z mais 2z vai dar 5z, mais 5z. E 1 menos 6 vai dar menos 5. Certo? Ou seja, menos 6 mais 1 também, como quiserem, como preferirem pensar. E a próxima equação, a gente repete. 4x mais 3y mais z igual a 7. E aí agora, o que nós vamos fazer? Temos que zerar o coeficiente de x da terceira equação. A gente vai pegar, escrever já a próxima, certo? X mais 2y menos z igual a 3. A segunda equação nós vamos repetir também, menos 5y mais 5z igual a menos 5. Ok? E agora, nós vamos multiplicar a primeira equação por um número que, quando eu somar com a terceira, esse 4x aqui se anula. Então, o que vai ser esse número? Menos 4, que vai ficar igual menos 4x, certo? Mais 2y. Opa, desculpa, esqueci de multiplicar. Menos 4 vezes 2y vai ficar menos 8y. Menos 4 vezes menos z, mais 4z, igual. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Perfeito? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos somar essa equação com a que nós acabamos de encontrar. Então,
4x menos 4x, 0x, tá perfeito, não precisa colocar. 3y menos 8y vai dar menos 5y. Menos 5y. E z mais 4z vai dar 5z mais 5z igual. E 7 mais menos 12 vai dar menos 5. Perfeito? Então, esse é o nosso novo sistema linear. Agora, vamos reparar numa coisa, que esse sistema linear já vai puxar o próximo questão que nós vamos discutir. Nós temos que multiplicar essa equação aqui de tal forma que eu consiga anular o coeficiente y. Reparem que aqui é menos 5y e aqui é menos 5y também. Então, se eu multiplicar esse menos 5y por menos 1, vai ficar mais 5y. Quando eu somar, 0. Perfeito? Então, vamos lá. Vou multiplicar agora por menos 1, que vai ficar igual. Vai dar 5y, ou seja, só vai inverter o sinal. Menos 5z, que é igual a 5. Perfeito? Então, vamos reescrever o novo sistema aqui. X mais 2y menos z igual a 3, menos 5y mais 5z, que é igual a menos 5. E agora vamos pegar esse aqui e somar com o que nós encontramos. Menos 5y com 5y, zerou. Perfeito. Só que olha o que acontece. 5z menos 5z vai dar 0z. E observe uma coisa. Menos 5 mais 5 vai dar 0 também. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que z, esse 0 está dividindo, z é igual a 0 dividido por 0. Pessoal, em matemática, a divisão 0 por 0 nós conhecemos como indeterminação. Ok? Então, o que isso quer dizer? Que independente do valor de z, a nossa equação, essa igualdade é verdadeira. Por quê? 0 multiplicado por qualquer valor é 0. Então, 0 vezes 1 é 0. 0, se z for igual a raiz de 10, 0 vezes raiz de 10 é igual a 0. Então, pessoal, qual a solução desse conjunto? Ele tem solução, só que a solução é indeterminada, porque independente do valor de z, o nosso conjunto tem solução. Então, aqui já cai na nossa classificação dos conjuntos quanto ao seu número de soluções, que são 3. Nós já discutimos na aula anterior, mas vamos ver com mais calma agora. Vamos lá? E é como segue. Nós temos 3 tipos de sistema quanto ao seu número de soluções. Um sistema linear possível e determinado, que é o caso da nossa questão anterior, que nós achamos que esse sistema aqui, por exemplo, a tripla ordenada, tá vendo? Nosso sistema aqui, a tripla ordenada 2, 1, 3 é a solução dele. Então, quando nós resolvemos o sistema e achamos um valor para x, um para y e um para z, esses valores são únicos, então ele é o sistema possível e determinado. Quando acontece uma situação como esse nosso sistema aqui, que eu tenho uma igualdade 0z igual a 0, então nosso sistema é possível e indeterminado, porque ele admite infinitas soluções. Pois, quando nós chegamos na igualdade 0z igual a 0, independente do valor de z, o z pode ter infinitos valores. Quando eu multiplicar por 0, isso aqui vai ser igual a 0. Perfeito? E, por último, nós temos os sistemas lineares que não admitem soluções, e nós vamos chamar eles de impossíveis. Então, aqui nós temos uma relação entre os sistemas. O sistema possível e determinado, ele admite uma solução única. O possível e indeterminado admite infinitas soluções.
E o sistema possível, desculpe, o sistema impossível, ele não admite soluções. No sistema linear impossível, pessoal, você vai chegar numa coisa desse tipo. Você está lá resolvendo o seu sistema, independente aqui dos valores que você achou, aí você chega numa igualdade, por exemplo, de, sei lá, 12 igual a zero. Você está resolvendo o seu sistema lá e chegou numa igualdade de 12 igual a zero, 12 igual a 3. Sempre ao final de resolver um sistema linear impossível, você vai chegar numa coisa que matemática chama de absurdo, numa coisa que é impossível acontecer. Por exemplo, 12 é impossível ser igual a 3. Você chegou lá numa igualdade 5 igual a menos 5. É impossível 5 ser igual a menos 5. Então, quando você chega nesse absurdo, nessa impossibilidade, quer dizer que o seu sistema ele é impossível. Portanto, ele não admite soluções. Não existem valores para x, para y, ou para z, ou para suas incógnitas no geral, que você substitua, que vai tornar aquelas igualdades das equações verdadeiras. Beleza? Então, pessoal, finalizada a parte teórica, vamos para a parte prática, né? Resolver algumas questões aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Por exemplo, vamos pegar essa questão 7 da página 19 e vamos resolvê-la, tá ok? Vamos lá, o que, que diz a questão? Dadas as matrizes A, 5, 1, 5, 1, 2, 1 menos 2, 2, 1 menos 4, 1, e a matriz B, x, y, z, tal que o produto entre elas, ou seja, A vezes B, seja igual a 1, 3 e 8. Os valores de x, y e z são, respectivamente, qual dessas alternativas aqui? Então, vamos lá. Ele diz que o produto entre eles é igual a isso. Então, vamos fazer primeiro o produto entre A e B. Então, A vezes B é igual. A gente vai pegar, multiplicar linha por coluna. Então, vai ficar 5x mais 1 vezes y, mais 2z. Depois, 1x, no caso, o próprio x, mais, no caso seria menos 2y, mais 2z. Aqui, pessoal, vocês têm que ficar bastante atentos à questão da multiplicação de matrizes. Então, tem que lembrar bastante. A gente já estudou, já frisou bastante em relação à multiplicação de matrizes, então, vocês têm que ficar ligados, ok? E depois, x menos 4y mais z, ok? Então, essa é a matriz A vezes B. Só que, em particular, gente, A vezes B é igual a 1, 3 e 8. Então, você vai igualar isso a essa outra matriz. Nós vamos ter o nosso sistema linear aqui, ó. Vamos formar o sistema linear. Repare, a primeira equação é igual a primeiro é igual a 1, a segunda equação é igual a 3, a terceira equação é igual a 8. Então, fica 5x mais y mais 2z igual a 1. X menos 2y mais 2z igual a 3. E x menos 4y mais z igual a 8. Perfeito? E agora, pessoal, a gente tem que resolver o nosso sistema linear. Ah, professor, qual o modo, de que forma que eu vou resolver esse sistema linear? Da maneira que você achar melhor. Se você quiser fazer resolvendo pelo escalonamento ou por substituição, isso fica a seu critério. Vamos fazer aqui, ó, deixa eu ver, por escalonamento, porque aí a gente já treina como é que faz. Então, vamos lá. Vamos lá resolver. O que a gente vai fazer? A ideia, vamos pegar aqui a segunda equação, essa aqui, ó, e temos que somar com a primeira, ou seja, temos que zerar o coeficiente de x. Então, vamos lá. Vamos reescrever nosso sistema aqui, ó, 5x mais y mais 2z igual a 1.
ok? O segundo vai estar em função do primeiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro aqui, ó, multiplicar por quem? Por menos 5, certo? Menos 5 não, me desculpe. A gente vai multiplicar o primeiro. Aliás, pessoal, vamos resolver esse sistema pelo método de substituição, porque quando a gente for resolver pelo escalonamento, a gente vai chegar nas contas muito, como eu posso dizer, complicadas, certo? A gente consegue resolver sem problema, mas se a gente resolver pela substituição, fica mais fácil. E aí, pessoal, você que vai decidir qual o método de resolução você vai usar, tá certo? Ou escalonamento, ou a substituição, como você preferir. A não ser que a questão peça. Utilizando escalonamento, eu resolvo, determine se o sistema linear é possível, possível determinado ou possível e indeterminado. Mas, se não tiver nenhum, só uma questão, por exemplo, parecida com essa, não tiver nenhuma restrição, você resolve como achar. Então, vamos lá. Aqui na primeira equação, a gente vai isolar o y. Então, y vai ficar igual, ó, passa todo mundo para o outro lado. 1, que já estava lá, menos 5x, menos 2z. Confere? Aí, você vai substituir aqui onde tiver y, você vai substituir por 1, menos 5x, menos 2z, e aqui também. Pessoal, essas continhas aí vocês podem fazer em casa. Eu já vou adiantar e colocar quanto é que fica. O nosso novo sistema linear, ele vai ficar do tipo x, a primeira equação, x, deixa eu botar do jeito como é que fica, fazendo essas continhas. Porque conta, pessoal, é simples. É só você substituir, como eu falei, e lembrar de aplicar a questão do sinal. Então, vai ficar 11x, certo? 11x mais 6z igual a 5. E o outro vai ficar 21x mais 9z igual a 12. Certo? Aí, o que a gente faz agora? Eu posso isolar o z na segunda equação aqui, ou posso isolar na primeira, fica a critério de vocês, ok? Eu fiz aqui na segunda porque fica mais fácil, porque aqui, reparem, ó, todo mundo é múltiplo de 3. Ó. 21, 9 e 12 são múltiplos de 3. Já aqui em cima, o z é um número primo, o 5 também é um número primo. Então, eu posso assim que complica um pouco mais as contas. Então, por isso que eu substituí aqui. Então, 9z vai ser igual a 12 menos 21x. O que quer dizer que z... Pessoal, já fazendo a manipulação, z vai ficar igual, ó, vai ser 12 menos 21x sobre 9. Em particular, vai ser 12 sobre 9 e menos 21x sobre 9. 12 sobre 9, gente, vai dar 4 terços, simplifica em cima e embaixo por 3. 21x sobre 9 vai dar, simplifica em cima e embaixo por 3, vai dar 7x sobre 3. Pronto, achou o valor de z. Aí você substitui o valor de z na primeira equação. Fazendo essa substituição, vai ficar 11x mais 6 vezes o valor de z, 6 vezes 4 terços, menos 7x sobre 3, beleza? Igual a 5. E aí, quando você faz essa multiplicação aqui, gente, vai ficar ó, 11x mais 6 vezes 4 sobre 3, gente. 6 vezes 4 vai dar 24. 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, 8 aqui. 6 vezes menos 7, gente, vai dar menos 42. Menos 42 dividido por 3 vai dar 14, certo? Então, vai ficar menos 14x. Tudo isso igual a 5. Ó, 11x menos 14x vai dar menos 3x. Igual, esse 8 tá somando, passa para o outro lado subtraindo. 5 menos 8, menos 3. Então, menos 3x é igual a menos 3, o que quer dizer que x é igual a 1.
Gente, se x é igual a 1, aqui, ó, você substitui o x por 1. Vai ficar, ó, z igual a 4 sobre 3 menos 7 sobre 3, denominador igual, você pega 4 menos 7 menos 3. Menos 3 sobre 3 vai dar menos 1. Então, z é igual a menos 1, certo? E depois você substitui x por 1 e z por menos 1 aqui, ó. Você vai chegar à conclusão que y é igual a menos 2. Ok? Substituindo ali, ó. Já adiantei as contas. Então, ó, x é 1, y menos 2, z é menos 1. Então, a alternativa correta aqui seria a letra A. Ok, gente? Então, com isso, eu encerro por aqui nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente já vai entrar num conteúdo novo. A gente vai falar sobre polinômios. Tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.